A ONU anuncia um tratado inédito para a preservação dos oceanos. O acordo ainda precisa de aprovação de um número mínimo de países para aí entrar em vigor. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, vai explicar agora para a gente o que está em jogo. Favalli, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha, que nos ouve pelo rádio, que nos vê pelas telas. Primeiro, vamos entender o que é oceanos, o que é alto mar. Eu fiz um desenho aqui com a ajuda do nosso departamento gráfico. Cada território é responsável por uma faixa oceânica de mar de 360 quilômetros a partir do seu litoral. Depois disso, é o chamado alto mar. É aí que a ONU foi buscar uma solução. Então, este alto mar em todo o globo compreende 70% da superfície do nosso planeta. E hoje, até esse acordo, apenas 1% dessas áreas eram preservadas. Ou seja, áreas de refúgio de grandes mamíferos, zonas de ovulação de crustáceos. E por que os mares são tão importantes? Porque eles produzem oxigênio e capturam o CO2. Essa troca gasosa ela é absolutamente fundamental para a preservação da vida. Entendido isso, vamos entender o que é o acordo propriamente dito. Foram 15 anos de negociações e, a partir deste momento, os países serão responsáveis por um mínimo de 30% da preservação territorial, terra firme, e 30% dessa faixa oceânica que corresponde, então, aos limites marítimos de cada território banhado por algum tipo de oceano. Como está assim? Assinado agora, isso deve entrar em vigor em 2030. Então, a gente tem aí 7 anos de adaptação. Mas ainda não está certo que isso vai ser colocado em prática. Por quê? Este rascunho foi feito e concordado numa reunião em Montreal, no Canadá, em dezembro do ano passado. Serão 2 anos necessários para que pelo menos 60 integrantes dos Estados-membros das Nações Unidas ratifiquem e aí ponham isso em prática. Se a gente levar em consideração que são 197 países ou estados que compõem a ONU, contando com o Vaticano, o Estado palestino, 60 integrantes, até que um número razoável aí, não precisamos da esmagadora maioria. Agora, por que isso é necessário, essa preservação do alto mar? Bom, o compromisso da ONU, que foi assinado em 2015, na COP15 de Paris, diz que até 2099, no finalzinho deste século, nós não podemos esquentar mais a atmosfera do planeta até 2 graus Celsius. Podemos esquentar, mas não pode chegar a 2 graus Celsius a mais. A gente já está a 1,5 mais quente do que o piso de 2015 e olha que falta muito ainda para 2099. Porque senão a vida marinha, entre outras partes do planeta, estarão em sério risco de extinção. Extinção que já começou, aliás. A vida marinha, estima-se que haja cerca de 2.200.000 espécies. Não é que tem 2.200.000 peixes e tudo mais. Estou falando de espécies. E até hoje foram catalogados apenas 240.000. Nós conhecemos pouco mais de 10% da vida marinha que está se perdendo. Neste ritmo aqui, olha, 50% da biodiversidade já morreu no intervalo de tempo de 40 anos. Em proporções diferentes. Existem espécies de peixe que 75% delas já não existem mais, enquanto 35% de alguns tipos de corais também desapareceram praticamente para sempre. Agora, o problema desses 40 anos se repete nesse mesmo arco de tempo com o lixo. Estima-se que hoje haja no mar, no alto mar, nos oceanos, algo em torno de 170 trilhões, eu não errei esse número, são 170 trilhões de fragmentos de plástico, desde uma garrafa inteira até micropartículas de outras substâncias que foram se desfazendo ao longo desses 40 anos. Isso é um cálculo estimado entre 79 e 2019. E esses 170 trilhões de pedaços equivalem a 2.300.000 quilos de material inorgânico no mar. Ou seja, daqui a pouco a gente tem mais plástico do que vida marinha no mar. E eu peguei um número só de plástico. Eu estou eliminando todo outro tipo de resíduo que é jogado diariamente nos nossos oceanos. Então, por isso que este acordo aqui, para tentar salvar o que resta desse 70% de água que cobre o nosso planeta, para que futuras gerações entendam o que é vida marinha,
é tão importante. Só que a gente ainda conta com a boa vontade de 60 signatários que não sabemos se ainda vão assinar tudo isso, viu, Lívia? Informações importantíssimas que você trouxe agora pra gente para abrir a semana. Obrigada, viu? Marcelo Favalli.